A floresta sempre teve um jeito estranho de me observar, mas naquela noite tudo parecia mais próximo, como se as árvores estivessem cansadas de manter distância. Eu estava sozinho, carregando apenas minha mochila, uma lanterna e um tablet com o mapa da área que eu deveria monitorar. O ar estava mais frio do que eu esperava, e as folhas úmidas escondiam o formato do solo, cada passo parecendo mais fundo do que deveria. Logo no início da trilha, percebi algo sutil, uma sensação que me seguiu desde o estacionamento, a impressão de que havia mais pés tocando o chão que apenas os meus. Era leve, quase imperceptível, mas o desconforto crescia dentro de mim. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era só minha cabeça exagerando, mas a floresta parecia reagir à minha tristeza por ter passado o dia inteiro sozinho. O vento diminuiu. A luz fraca da lua mal atravessava as copas, e a sombra projetada do meu próprio corpo se misturava às formas longas das árvores. A trilha era estreita, sinuosa, coberta por raízes grossas que pareciam pulsar de um jeito que me deixava inquieto. Minha lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, e seus feixes revelavam partículas suspensas no ar, como se a floresta estivesse cheia de pólen que se movia de um jeito preguiçoso demais. A cada bifurcação, eu conferia o mapa, mas a sensação de vou me perder começava a dominar minha mente. Foi quando notei algo estranho. Minhas pegadas na terra úmida tinham um padrão claro de profundidade e direção. Ao olhar mais de perto, percebi outro conjunto de marcas, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim o tempo todo, suas pegadas se misturando às minhas. Não eram idênticas, mas eram humanas o suficiente para me deixar confuso. O que me assustou de verdade foi o fato de que essas pegadas eram mais recentes que as minhas. Elas cortavam o caminho em ângulos impossíveis, como se a criatura tivesse decidido mudar de lado sem precisar andar por lá. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma forma humana entre as árvores, mas só havia sombras. Sombras longas, imóveis, mudas. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só paranoia. Continuei andando, mas já não me sentia sozinho. O ar atrás de mim parecia pesado, cheio, espesso, como se algo estivesse ocupando o espaço, sem fazer questão de se esconder. Quando cheguei a uma clareira, senti a temperatura cair de forma brusca. As árvores formavam um círculo quase perfeito ao redor do espaço aberto, seus troncos escuros se inclinando para dentro, como torres prestes a tombar. No chão, havia marcas largas, como se algo tivesse arranhado a terra em linhas caóticas. Eu me abaixei e toquei o solo. Estava gelado, mais frio que o ar ao redor, como se aquela clareira tivesse sido deixada em outro tempo. Foi então que percebi que minha sombra estava errada. A luz da lua vinha de um lado, mas minha sombra parecia projetar outra direção, mais esticada, mais estreita, quase humana, mas não exatamente o meu formato. Eu me virei rápido, apontando a lanterna para o espaço atrás de mim. Não havia nada, nada que pudesse ver. Mas a trilha atrás parecia mais estreita do que antes, como se a floresta estivesse tentando impedir que eu voltasse. A sensação de presença aumentou. Era como se algo estivesse esperando apenas que eu desse as costas. Algo que caminhava com passos que se alinhavam aos meus, mas não por coincidência. E ali eu percebi que não era só alguém seguindo meus passos. Era algo tentando aprender o meu jeito de caminhar. Eu segui a trilha tentando manter a respiração lenta, mas o ar parecia ficar mais espesso a cada passo, como se eu estivesse caminhando dentro de uma fumaça invisível. A floresta estava quieta demais. Não era aquele silêncio comum, suave, de noite, era uma ausência total de vida. Nenhum farfalhar, nenhum movimento de insetos, nada. O tipo de vazio que faz a gente perceber que algo está muito errado. Minha lanterna começou a tremer na minha mão, não porque ela estava falhando, mas porque eu estava. Meus dedos estavam rígidos, tensos, como se meu corpo estivesse tentando me avisar que eu não deveria continuar. Eu sabia disso, claro, mas voltar também parecia impossível. A trilha atrás de mim estava mais escura, quase apagada, como se tivesse fechado enquanto seguia em frente. Depois de alguns minutos, notei outra coisa estranha. As pegadas ao meu redor haviam mudado. As minhas continuavam ali, espaçadas, irregulares, do jeito que eu costumava andar quando ficava ansioso. Mas havia outras, muito mais próximas entre si, quase simétricas, como se alguém tivesse aprendido exatamente o ritmo do meu passo, mas ainda não fosse perfeito.
Eram parecidas demais com as minhas, quase como se estivessem tentando imitar o peso, direção e distância de cada movimento. Aquilo me deu um arrepio tão forte que senti minhas costas esfriarem. A ideia de algo estudando a maneira como eu caminhava mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Era como se um estranho estivesse tentando se vestir de mim. Continuei andando com cautela, tentando ouvir qualquer indício do que estava me seguindo. A cada poucos passos, eu parava. E sempre, exatamente quando eu parava, o ar atrás de mim parecia se ajustar, como se outra presença também tivesse parado. Eu estava prestes a me virar quando ouvi algo que fez meu estômago afundar. Uma voz abafada, baixa, rouca, repetindo meu nome. Não era uma voz distorcida nem monstruosa. O problema era justamente contrário. Era quase igual à minha. Quase. Era como se alguém tivesse pego uma gravação minha e tentado reproduzi-la, mas sem entender direito como emoções funcionam. A entonação era plana demais, como alguém imitando o humano pela primeira vez. Meu nome saiu lento, sem pausa, como uma frase que não fazia sentido para quem dizia. Meu corpo inteiro congelou. Olhei ao redor, girando devagar, com a lanterna em mãos. Ela iluminava apenas a densa parede de árvores que cercava o caminho. Alguns troncos estavam arranhados, como se algo tivesse passado por eles arrastando dedos compridos demais. A voz repetiu meu nome, agora mais perto, como se estivesse logo atrás de uma das árvores. Eu engoli em seco e dei um passo para trás, mas parei imediatamente. Se eu continuasse recuando sem ver o que estava lá, estaria me entregando de bandeja. Apontei a lanterna para o lado. Nada. Para o outro. Nada também. Então ergui a luz para as copas das árvores. Foi aí que vi a primeira pista do que estava me seguindo. Entre dois troncos altos, havia uma fenda estreita, uma sombra tão fina que parecia ter sido desenhada ali. E ela se moveu. Não era uma pessoa, nem um animal. Era alta, mais magra do que saudável, e parecia se dobrar no meio de um jeito impossível, como se o corpo não tivesse ossos. Quando a luz tocou a sombra, ela se retraiu lentamente, como alguém se afastando para não ser visto. Mas antes de desaparecer, vi algo que me fez querer correr para sempre. O contorno do rosto da criatura. Não era um rosto humano, mas estava tentando ser. As proporções estavam erradas, alongadas. A boca parecia larga demais, sem definição. E os olhos eram apenas cavidades rasas, como se ainda estivesse aprendendo a copiar o formato certo. A coisa recuou, e a floresta voltou a ficar completamente imóvel. Eu estava sozinho ali, mas a presença me cercava como uma parede. Quando finalmente tomei coragem para dar mais um passo, ouvi novamente a minha voz, agora mais clara, mais parecida, mais treinada. Ela disse meu nome, e depois sussurrou, eu posso andar como você. Meu corpo inteiro endureceu. Não sabia para onde correr, nem para onde olhar. Só sabia que aquela coisa estava ficando melhor. Ela estava aprendendo. Cada passo meu, cada gesto, cada respiração parecia ser absorvido pela criatura. E naquele momento, no meio da mata, eu entendi que ela não queria só me imitar. Ela queria me substituir. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei parado ali, só sentindo meu coração tentando sair pela garganta. A floresta parecia ter crescido ao meu redor, cada tronco mais perto do que antes, como se estivesse fechando um círculo que eu não tinha percebido. A lanterna na minha mão parecia fraca, como se a luz estivesse lutando para existir naquele lugar. Eu precisava sair dali, ou pelo menos me afastar da voz que, agora, soava quase como eu. Avancei pela trilha, tentando controlar o ritmo dos passos para não entregar mais informações à criatura. O chão estava úmido, afundando como areia pesada, e meu corpo parecia cada vez mais lento, mais cansado. Quanto mais eu caminhava, mais eu sentia que algo estava me observando da lateral do caminho, me acompanhando sem pressa, com uma confiança que me deixava nauseado. Depois de alguns minutos, cheguei a um ponto em que a floresta mudou completamente. As árvores ficaram mais altas, o chão mais limpo, e a névoa começou a surgir de forma irregular, como dedos frios subindo da terra. A noite parecia ter engrossado ali, e meu instinto gritava que aquele lugar não fazia parte da trilha normal. Foi então que a coisa finalmente decidiu se mostrar de verdade. Eu estava passando entre dois troncos grossos quando vi,
Do lado esquerdo, um movimento lento demais para ser humano. Virei a lanterna e o feixe capturou a criatura pela metade, como se ela estivesse espontaneamente tentando se encolher para caber na fresta entre as árvores. Ela era alta, tão alta que precisou dobrar a parte superior do corpo para não tocar nos galhos acima. O torso parecia comprido demais, estreito demais, como se tivesse sido esticado. A pele não tinha cor definida. Era algo entre cinza e verde, como madeira morta. O que mais me deixou inquieto foi a forma como ela respirava. O peito subia e descia em ondas regulares, como se estivesse imitando a respiração humana, mas só tivesse entendido a forma, não a lógica. O rosto, se é que dava para chamar de rosto, era uma tentativa mal feita de ser o meu. O queixo era fino demais, pontudo demais, e a boca parecia uma rachadura que tentava tomar forma. Os olhos eram vazios, profundos, escuros como buracos sem fundo, mas tinham um formato quase correto, como se alguém tivesse esculpido às pressas, sem referências suficientes. E então a criatura fez algo que me fez perder o ar. Ela levantou o braço, e o braço parecia quase idêntico ao meu. Quase. Só que ele era mais comprido, com dobras que um braço humano não teria. A mão tinha 5 dedos, mas os dedos eram longos demais, estreitos demais, e pareciam se mover independentemente, como pequenas criaturas presas à ponta da palma. Cada gesto parecia uma cópia barata do meu, mas também mais preciso, como se estivesse aprendendo rápido demais com cada segundo que me observava. Eu fiquei parado, congelado, até que ela inclinou a cabeça para o lado. Esse movimento era meu. Eu fazia aquilo quando estava tentando entender algo profundamente. Ver aquele gesto vindo daquela coisa foi como assistir alguém invadindo minha mente e arrancando meu jeito de existir. A criatura então deu um passo para fora da sombra, mas não havia peso no movimento. Os pés dela tocavam o chão sem fazer marca, deslizando sobre o solo úmido como se não estivesse limitada pelas leis do corpo físico. A estrutura das pernas parecia errada, dobrando em ângulos impossíveis antes de se ajustar de volta ao formato humano. Foi aí que ela abriu a boca, e a voz que saiu era minha, perfeita, com a respiração certa, a pausa exata, a intenção que eu mesmo usaria. Ela repetiu uma frase que eu tinha dito horas antes, quando entrei na trilha e estava testando o microfone do meu rádio. Eu vou voltar antes da meia-noite. Ouvir minha própria voz saindo daquele corpo impossível me fez dar 2 passos para trás sem perceber. Meu peito apertou, e minhas pernas pareciam querer fugir sozinhas. A criatura continuou me olhando, como se estivesse satisfeita com o progresso, como se estivesse mostrando sua nova habilidade. Foi então que ela deu outro passo na minha direção. Não rápido, não agressivo, mas com a naturalidade perfeita de alguém que tinha aprendido a ser eu. E naquele instante, eu entendi a verdade que me fez estremecer até o fundo. Ela não queria só me imitar, ela queria ocupar meu lugar. E a floresta inteira parecia estar esperando que eu deixasse isso acontecer. Eu corri. Não pensei. Não planejei. Só deixei meu corpo reagir por puro desespero, como se estivesse sendo empurrado pela própria floresta. A trilha à minha frente parecia se mexer, como se o chão respirasse embaixo dos meus pés, cada raiz brotando mais rápido do que eu conseguia desviar. A lanterna tremia nas minhas mãos, lançando feixes de luz que pareciam curtos demais para a distância que eu precisava ver. Atrás de mim, não havia som. Esse era o pior sinal possível. Se fosse humano, eu ouviria passos, galhos quebrando, respiração acelerada. Mas a criatura não precisava disso. Ela deslizava. Ela me acompanhava como sombra, sem peso, sem pressa. E esse silêncio era a prova do quanto ela já tinha aprendido. Meu corpo doía, meus músculos queimavam, mas eu não ousava parar. Eu sentia algo na parte baixa da minha nuca, como um arrepio constante, indicando que ela estava perto demais. Não tocando, mas sentindo. Como se estivesse estudando a maneira como meu corpo reagia ao medo. A trilha mudou novamente. Sem perceber, eu havia entrado em um trecho antigo, onde as árvores eram mais grossas e mais altas, e os troncos pareciam torcidos, como se estivessem tentando escapar de algo. O chão estava coberto por folhas escuras, tão densa se parecia que eu estava pisando em um colchão irregular. A névoa se acumulava em bolsões entre as raízes, transformando o caminho em um labirinto visual. Eu parei por um segundo para recuperar o fôlego.
Só um segundo. E foi justamente nesse momento que tudo piorou. A minha voz, perfeita, fluida, confiante, ecoou bem ao meu lado, como se alguém tivesse enfiado a boca no meu ouvido. Eu sei para onde você está indo. Eu estremeci inteiro. Eu não tinha dito nada parecido hoje. Aquilo não era uma frase copiada. Era nova. A criatura estava começando a formular pensamentos com a minha voz. Minha garganta secou tão rápido que engolir doeu. Eu virei a lanterna para o lado, apontando para o ponto de onde a voz deveria ter vindo. Nada, mas o cheiro mudou. O ar ficou mais espesso, com um aroma de madeira molhada misturado a algo que lembrava a terra recém-aberta, como se algo tivesse saído debaixo do solo, ou estivesse prestes a voltar para lá. Continuei andando, mas agora cada passo doía. Meu corpo estava tremendo. A trilha parecia se repetir, como se eu estivesse dando voltas no mesmo trecho da floresta. As árvores tinham marcas estranhas na casca, sulcos longos, profundos, paralelos, como se dedos enormes tivessem arranhado tudo há pouco tempo. Foi então que a criatura resolveu se aproximar de verdade. Eu não a vi primeiro. Eu senti. A temperatura caiu tão rápido que minha respiração saiu em vapor. Uma presença se posicionou atrás de mim, tão perto que eu podia jurar que o abatia entre minhas omoplatas. Eu virei lentamente, com o medo me corroendo por dentro, e a luz da lanterna encontrou a silhueta dela. A criatura estava mais humana, muito mais. Agora minhas feições estavam nítidas no rosto dela. Não perfeitas, mas assustadoramente próximas. As proporções ainda erradas, a boca grande demais, os olhos ligeiramente fora do lugar. Mas havia expressão. Havia intenção. O rosto parecia um estudo em evolução constante, como argila viva moldada e remoldada segundo minhas próprias emoções. Ela me observava como um aluno focado observa o professor. E então, ela sorriu pela primeira vez. Mas o sorriso não combinava com meu rosto. Era largo demais, solto demais, como se ela não tivesse entendido que certos músculos não deveriam se esticar daquele jeito. A pele parecia fina demais, quase translúcida, esticando até perto de rasgar. Eu dei um passo para trás e ela imitou com precisão. Mesmo tempo, mesmo movimento, mesma postura. Eu dei 2 passos para a direita. Ela fez igual. Meu peito apertou. A lanterna quase caiu da minha mão. E então ela falou de novo, com a minha voz, mas agora modulada com naturalidade, como se realmente fosse eu. Você não precisa fugir. A boca dela se moveu de forma sincronizada à frase, como se cada músculo tivesse aprendido a função exata. De repente, algo sobre o jeito dela estar ali, tão perto, tão confortável dentro da minha pele, fez meu estômago afundar com a maior clareza que tive desde que entrei naquela trilha. Ela não queria correr atrás de mim. Ela queria me substituir quando eu cansasse. A criatura deu mais um passo em minha direção, mas agora não imitou. Agora liderou. Isso me quebrou por dentro. Eu virei e corri sem pensar, sentindo as raízes tentando me segurar e a névoa subindo como muros. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que, se parasse, ela me alcançaria, e então não haveria mais diferença entre mim e ela. E pela primeira vez, enquanto eu fugia, ouvi a criatura rindo com a minha própria risada. Uma risada que eu nunca tinha soltado, mas que agora existia. E carregava tudo o que havia de errado comigo e com ela. Eu já não sabia quanto tempo estava correndo. A trilha tinha virado um borrão escuro. A floresta parecia se repetir como um espelho torto, e meu corpo estava no limite. Meu peito ardia, minhas pernas tremiam, e cada respiração parecia puxar ar gelado demais para os pulmões. A sensação de que a criatura estava atrás de mim havia mudado. Ela não só me seguia, ela me escoltava. Era como se estivesse esperando que eu chegasse a algum lugar específico. A névoa ficou mais densa, subindo pelas minhas pernas como água. As árvores se aproximaram, inclinando-se umas sobre as outras, criando um corredor natural que não parecia ter sido formado por vento ou erosão, mas por intenção. A floresta queria me guiar, ou me prender. Eu desacelerei sem querer, vencido pelo cansaço. E, como se estivesse sincronizada comigo, a criatura também desacelerou. Eu o senti. O ar atrás de mim ficou mais quente. A respiração, não a minha,
mas a dela acompanhou o ritmo da minha. Eu estava começando a ceder quando algo estranho chamou minha atenção. Uma clareira à frente, banhada por uma luz fraca, prateada, que eu não conseguia identificar se era lua ou algo refletido no solo. A trilha se abria como se estivesse me oferecendo um último destino. Quando alcancei a clareira, me deparei com um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo, algumas rachadas, outras parcialmente enterradas. Pareciam ter sido colocadas ali com propósito, formando um desenho que eu não reconhecia, mas que me deu a sensação de estar invadindo um lugar que não era para humanos. O chão dentro do círculo era diferente, mais limpo, mais claro, como se algo tivesse passado ali recentemente, apagando tudo ao redor. E no centro havia pegadas, pegadas iguais às minhas. E aquelas pegadas iam até o meio da clareira, mas não saíam dela. Meu estômago virou. A clareira não era só um lugar qualquer. Era onde a criatura finalizava o processo. Eu virei devagar, com a lanterna quase sem força, e ela estava lá, parada entre as árvores, com a postura calma, quase relaxada. Um contraste cruel com a minha exaustão. Seu corpo estava mais humano que nunca. A pele mais definida, as proporções mais naturais, a expressão mais precisa. Ela tinha me observado tanto, por tanto tempo, que agora entendi exatamente como deveria se parecer. E era por isso que eu quase vomitei quando percebi. Ela estava perfeita demais. Melhor do que eu. A criatura deu um passo para frente, entrando parcialmente na luz. E pela primeira vez, ela falou algo que não era cópia, nem estudo, nem teste. Ela disse: "Você não precisa continuar." A voz era idêntica à minha, com emoção, respiração, intenção, como se ela estivesse vivendo dentro de mim. Eu dei um passo para trás, tropeçando na borda do círculo de pedras. A criatura observou o movimento com atenção clínica, quase carinhosa. E então ela inclinou a cabeça para o lado, exatamente como fazia quando queria facilitar uma conversa séria. Só que aquilo não era uma conversa. Era uma despedida. "Você já me deu tudo," ela disse. "O medo, a dor, o jeito de existir." Ela começou a caminhar na minha direção. E a cada passo, meu corpo parecia mais fraco, como se ela estivesse puxando algo de mim. Como se estivesse drenando meus gestos, minha identidade, minha vontade. Em desespero, eu tentei falar. Qualquer coisa. Mas a voz não saiu. A criatura parou a menos de 1 metro de mim. E então imitou meu último gesto de defesa. Ergueu a mão, como se quisesse pedir calma. Só que ela não estava pedindo. Ela estava encerrando o processo. "Você correu bem," ela disse, "mas agora posso continuar por você." Aquela frase fez meu mundo girar. Eu tropecei para fora do círculo, caindo de joelhos entre folhas e raízes. A criatura deu um passo para dentro da clareira, e naquele instante senti algo se soltar de dentro de mim, uma exaustão tão profunda que parecia parte da minha alma sendo arrancada. A criatura respirou fundo, e eu a vi se transformar completamente. Meus trejeitos, minha postura, meu olhar, minha voz, minha presença. Era eu, de pé, inteiro, confiante, como eu nunca consegui ser. E então, ela se virou e foi embora, caminhando pela trilha como se sempre tivesse sido dona daquele corpo, sem olhar para trás, sem pressa, sem medo. Eu fiquei ali, no chão, com o corpo fraco demais para levantar, sentindo a floresta me observando. E pela primeira vez, entendi o que aquele lugar realmente fazia. A criatura não apenas imitava, ela substituía e devolvia algo no processo. Eu toquei meu rosto. Não reconheci as proporções, o formato, o jeito que meus músculos se moviam. O corpo que ficou para trás não era mais o meu. A criatura levou minha identidade e deixou para mim uma forma vazia, incompleta, que eu mal conseguia mover. Naquela clareira, enquanto o silêncio me consumia, percebi a verdade final. Eu não escapei. Eu fui trocado. E agora, eu sou apenas a sombra que a floresta ainda não aprendeu a imitar. Eu sempre achei que a Amazônia tinha um tipo de silêncio diferente. Não era exatamente a ausência de som. Era como se tudo estivesse vivo o suficiente para escolher quando falar. E naquela manhã,
Enquanto eu atravessava a primeira parte da trilha com meus 3 amigos, Diego, Luna e Val, eu já sentia um peso estranho no ar, como se a floresta estivesse prendendo a respiração só para nos observar. A entrada da trilha parecia comum, mas conforme avançávamos, a luz do sol mudava de forma sutil. As árvores ficavam cada vez mais altas, o chão mais úmido, e havia um cheiro de terra profunda que parecia antigo demais. Eu caminhava tentando seguir o mapa, mas por algum motivo sentia que o desenho no papel estava se distorcendo. Talvez fosse a umidade, talvez fosse só a ansiedade. Pelo menos era o que eu tentava acreditar. Luna caminhava ao meu lado, empolgada e curiosa como sempre. Ela comentava sobre a biodiversidade, sobre plantas medicinais, sobre uma tal área da floresta que os moradores diziam ser evitada. Ela ria, dizendo que eram lendas locais. Mas eu percebia que, às vezes, ela olhava para trás rápido demais, como se algo estivesse seguindo a gente. Val reclamava do calor, enquanto Diego filmava tudo para postar depois. O problema é que, quanto mais longe íamos, mais a trilha parecia viva. Era como se as raízes formassem padrões que mudavam levemente conforme eu pisava. As folhas no alto moviam-se em um ritmo que não combinava com o vento. Havia uma sensação de que cada árvore estava posicionada de propósito, e que esse propósito não tinha nada a ver com a natureza. Andamos por mais uns minutos até que o som da floresta mudou. Não ficou mais baixo, só diferente. A cigarra continuava cantando, mas agora parecia que estava mais perto e ao mesmo tempo mais longe. O farfalhar das folhas parecia vir de vários lugares, mas nenhum deles parecia real. Foi nesse momento que senti o primeiro aviso de que algo não estava certo. Um sussurro. Não dava para entender palavras, só um som profundo, abafado, quase subterrâneo. Vinha do solo, ou talvez da minha cabeça. Eu parei na mesma hora. Olhei para os meus amigos, mas ninguém pareceu ter ouvido. Diego continuava filmando. Val mexia na mochila. Luna sorria para mim, mas havia algo nos olhos dela, como se ela também tivesse sentido algo, mas estivesse tentando ignorar. Respirei fundo e continuei andando, mesmo com uma sensação no peito de que, a partir dali, estávamos cruzando um limite. Um limite que talvez ninguém devesse cruzar. E conforme avançávamos mais fundo na Amazônia, eu tive a sensação, bem clara, de que não éramos mais apenas 4 pessoas caminhando numa trilha. Éramos 4 pessoas sendo escolhidas. E a floresta, silenciosa e antiga, não parecia interessada em deixar que saíssemos iguais ao que éramos quando entramos. Logo depois de passarmos por uma parte da trilha em que o chão parecia mais escuro do que deveria, a luz mudou de novo. Não sei explicar de outra forma. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, quase espesso demais para respirar sem esforço. A floresta não estava apenas ao nosso redor, ela estava fechando sobre nós. Eu caminhava tentando manter o foco no caminho, mas havia algo errado com a direção. A trilha, que antes era clara, começou a se dividir em caminhos que eu nunca tinha visto no mapa. E o pior é que, cada vez que eu olhava para trás, eu tinha certeza absoluta de que o trajeto pelo qual havíamos vindo já não era o mesmo. As raízes se moviam? Não podia ser isso. Talvez fosse só a sensação de que elas estavam mudando de lugar. Mas toda vez que eu desviava o olhar por alguns segundos, parecia que elas formavam novos padrões, quase símbolos desincronizados no chão. Como se a floresta estivesse escrevendo mensagens que eu ainda não sabia decifrar. Luna, que caminhava à minha frente agora, começou a falar sozinha. No começo achei que ela estava apenas conversando baixo, talvez comentando plantas ou tentando gravar um áudio para o Instagram. Mas depois percebi que o tom era distante. Ela murmurava palavras que não faziam sentido, sílabas arrastadas, como se estivesse repetindo alguma coisa antiga que alguém tivesse dito a ela. Eu chamei seu nome. Ela não respondeu. Val começou a ficar inquieta. Perguntou 3 vezes se estávamos na trilha certa. Eu tentei dizer que sim, mas minha voz não tinha firmeza. Diego, por outro lado, parecia hipnotizado. Filmava tudo com uma calma que não combinava com ele. Era como se estivesse vendo algo que nós não víamos. E então veio outro sussurro. Dessa vez não era um som vago. Era meu nome. Claríssimo.
suave demais para ser natural, mas forte o suficiente para arrepiar a minha nuca. Eu congelei. Ninguém ao meu redor demonstrou ter ouvido, mas eu senti o chamado vindo da floresta mais profunda, quase como se algo estivesse testando se poderia me puxar para mais perto. Uma voz velha, rouca, arrastada, que parecia vir do solo e das copas das árvores ao mesmo tempo. Eu disse aos outros que precisávamos parar. Respirei fundo. Mas quando olhei para Diego, ele não estava filmando mais o caminho. Ele estava filmando eu. O celular apontado para mim, com uma expressão vazia no rosto, como se estivesse esperando que eu fizesse algo que nem eu sabia o que era. Chamei o nome dele, e ele piscou, como se estivesse voltando de um transe. Perguntou por que eu tinha parado. Mas havia um detalhe que eu percebi imediatamente. Ele não lembrava de ter filmado. Ele olhava para a câmera como se não soubesse por que estava com ela na mão. Foi nesse momento que entendi que não era paranoia minha. Algo na floresta estava mexendo com a gente. Não era apenas medo, era influência. Uma presença tão antiga que parecia respirar mesmo quando o vento parava. Tão velha que eu sentia que ela sabia mais sobre nós do que nós mesmos. E conforme continuávamos caminhando, eu tinha a sensação cada vez mais clara de que estávamos sendo separados. Não fisicamente, mas mentalmente. Como se a floresta estivesse puxando cada um de nós para dentro de um mundo diferente, mesmo que estivéssemos andando lado a lado. Depois de mais alguns minutos caminhando, comecei a ter dificuldade de diferenciar o que era silêncio real e o que era silêncio provocado pela minha mente. A floresta estava tão quieta que parecia estar segurando a própria voz, e isso deixava tudo ainda mais desconfortável. Eu tentava focar no ritmo da minha respiração, mas tinha algo errado com o ar. Ele estava frio de um jeito anormal, mesmo com o calor amazônico. Uma frieza que parecia vir do chão, das raízes profundas, como se uma presença antiga estivesse exalando sua existência para dentro de nós. Foi quando a primeira alucinação aconteceu. Luna estava andando alguns passos à frente, e do nada, o corpo dela pareceu duplicar. Por um instante muito rápido, eu vi duas versões dela caminhando lado a lado. Uma delas parecia normal. A outra tinha movimentos atrasados, como se fosse um reflexo mal sincronizado, uma sombra tentando imitar a original. Pisquei. As duas desapareceram e Luna voltou a ser apenas uma pessoa. Ela nem percebeu. Eu já estava tentando controlar o pânico quando ouvi Val me chamando. Virei para ela, e o rosto dela não estava normal. Não era nada grotesco, nem deformado. O problema era que os olhos dela pareciam não estar alinhados com o meu, como se ela estivesse olhando diretamente para mim e também olhando além de mim, para algo atrás dos meus ombros. Serpente de madeira, formando circunferências que pareciam marcas rituais. Foi então que a voz voltou. Dessa vez, não era sussurro, não era eco. Era uma presença invadindo minha mente sem pedir permissão. Ela era profunda, arrastada, com um peso antigo demais para ser humano. Não falava com palavras, mas com intenção. E a intenção era clara. A floresta estava nos escolhendo. Não porque éramos especiais, mas porque estávamos ali, vulneráveis, perdidos, expostos. E ela precisava de histórias novas para moldar, mentes novas para habitar. Enquanto essa consciência se infiltrava em mim, eu vi memórias que não eram minhas. Partes da floresta, séculos atrás. Viajantes que entraram e nunca saíram. Antigas tribos que reverenciavam a presença como guardiã e como predadora. Homens que enlouqueceram tentando entender a origem dela. Mulheres que se perderam em sonhos que não eram delas. O sussurro que existia antes de qualquer palavra humana. Eu senti tudo isso ao mesmo tempo. E então percebi que ela não precisava assumir forma para ser real. Ela era a floresta. Ela era o solo, as raízes, os ciclos de vida e morte. Ela era o vazio entre um pensamento e o próximo. E agora, ela queria entrar. Eu tentei me manter consciente, mas a clareira parecia se distorcer. Diego começou a rir, mas era uma risada sem alegria, sem vida, como se estivesse sendo puxada de dentro dele à força. Val levantou o rosto, os olhos completamente desfocados, murmurando que conseguia ver o centro. Ela dizia que havia um coração pulsando sob a terra, um coração antigo que batia no mesmo ritmo da nossa respiração. E Luna,
ou aquilo que falava por ela, deu mais um passo em minha direção. Ela me disse que eu já tinha visto o suficiente para entender que a floresta não precisava me destruir. Só precisava que eu aceitasse que minha mente estava aberta demais para sobreviver sozinho àquilo. Eu dei um passo para trás, mas a clareira encolheu. As árvores se aproximaram, como se o espaço estivesse se dobrando sobre nós. Comecei a perder a noção de onde acabavam meus pensamentos e onde começavam os dela. Eu via imagens que não queria ver. Sentia medos que não eram meus. Era como se uma mão invisível estivesse mexendo dentro da minha cabeça, rearranjando tudo que eu acreditava ser eu. E então, de repente, tudo ficou silencioso. A presença recuou, mas não por fraqueza. Ela recuou como quem dá espaço a alguém que já está na palma da mão. Luna parou diante de mim. O rosto dela se suavizou. Os olhos brilharam com uma calma quase humana. E com uma voz tão suave que parecia carinho, ela disse: eu já era dela. Só precisava perceber isso. Naquela hora, eu senti minha consciência escorregar, como se estivesse caindo em água profunda. Tentei agarrar qualquer memória, qualquer certeza, qualquer pensamento que provasse que eu ainda era eu. Mas tudo estava afundando. E então um detalhe me salvou, não por coragem, mas por pânico puro. A sombra dela estava voltada para o lado errado. Foi como um choque, um estalo mental que rasgou a névoa da influência da floresta. Eu respirei fundo, dei um passo brusco para trás e senti minha mente voltar, não inteira, mas o suficiente para agir. Corri. Não olhei para trás. Não sei quem correu comigo. Não sei se alguém correu. Não sei se a trilha que encontrei era real ou só uma armadilha melhor iluminada. Só lembro da sensação de que a floresta me observava com uma paciência infinita, como se não estivesse decepcionada com minha fuga. A presença antiga não precisava de pressa. A Amazônia era dela. O tempo também era. Eu só era mais um visitante. Mais um nome sussurrado no meio da mata. E, no fundo da minha mente, mesmo agora, longe dali, eu ainda sinto as raízes chamando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!